Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feliz Natal, boa Páscoa. E aí, gente, tudo bem? É com um prazer enorme que eu volto a me dirigir a vocês através desse meu grande irmão, meu grande amigo, meu companheiro, Geraldo Magela Moraes Salve, nosso doutor Magela, né? Que infelizmente é botafoguense, né? Mas nem tudo pode ser perfeito, né? Vamos continuar com o nosso estudo. Vou dar minha pequena contribuição para vocês. E como o século XIX é um século de muitos acontecimentos, é um século marcado por tanta novidade na área da ciência, na área do conhecimento, eu vou dividir em 2 vídeos o que eu vou falar com vocês dessa vez. Num primeiro momento, nós vamos ver rapidamente, lógico, a situação do mundo e do Brasil no século XIX, para depois entrarmos nas teorias científicas, como o positivismo, o darwinismo social, vamos falar de filosofia de maneira um pouquinho mais detalhada, a eugenia, que infelizmente ainda tem defensores, enfim. Então vamos começar do começo, que é um bom lugar para começar. Início do século XIX. O que está acontecendo lá na Europa Ocidental? O movimento operário está incendiando pouco a pouco a Europa. Os trabalhadores vão começar a reagir contra os avanços da industrialização. E, logicamente, esse movimento vai começar na Inglaterra, porque a Inglaterra foi o local onde se iniciou a Revolução Industrial. O primeiro grande movimento que a gente pode citar é o chamado movimento ludita ou ludismo. O nome está relacionado a Ned Ludd, um operário que simplesmente pegou uma barra de ferro e começou a quebrar a máquina em que ele trabalhava. E esse ato de irracionalidade, esse ato intempestivo do Ned Ludd serviu de exemplo, e outros operários começaram a fazer isso. Vamos quebrar máquina, uma atrás da outra, vamos quebrar a máquina. E, logicamente, que vai haver uma reação por parte da burguesia industrial e do governo. Como? Simples. A repressão. Desce o cacete, prende, mata. E com isso, o movimento ludita vai ter uma arrefecida. Mas ele foi o iniciador de um processo que vai adiante. Isso não vai parar. Logo depois vão vir os chamados cartistas, o movimento cartista ou cartismo, que vai ter a sua origem na criação de uma associação de operários em Londres, que vão pedir coisas como a regulamentação do trabalho infantil, a regulamentação do trabalho feminino, uma redução na jornada de trabalho. Veja bem, redução, não é jornada de 8 horas. Era normal a existência de jornadas de trabalho de 16, 18, até 20 horas diárias. A jornada de 8 horas é uma conquista só do século XX, tá? Então os cartistas vão pedir uma série de coisas. E por que eles vão ganhar esse nome? Porque eles vão escrever um documento intitulado Carta do Povo e vão enviar esse documento para o governo. Perdão. Por conta do nome do documento, Carta do Povo, movimento cartista ou cartismo. O movimento cartista vai dar origem àquilo que nós chamamos hoje de sindicatos, que existem no planeta inteiro, aos centenas de milhares, talvez milhões de sindicatos. Um erro que muita gente comete é falar, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quase não tem sindicato. Mentira. É porque lá, o que nós chamamos de sindicato é chamado de trade union. E o que nós chamamos de central sindical, eles chamam de syndicate. Então, o sistema sindical lá é muito parecido com o que tem aqui. Praticamente não tem diferença. A não ser que os sindicatos lá têm força efetiva.
na defesa dos direitos dos trabalhadores. Nossos sindicatos estão esvaziados, infelizmente. Você vai ver também surgir nesse momento o movimento socialista. O socialismo, por definição, é o conjunto de teorias que tentam resolver os problemas sociais que são criados pelo processo industrial. Problemas relacionados à habitação, à alimentação, a transporte, a lazer, a salário, problemas que afetam diretamente a classe operária. Então, quando a gente fala em socialismo, a gente está falando num grupo de pessoas preocupados em resolver os problemas sociais criados pela industrialização na Europa. Só mais tarde é que ele vai ganhar uma conotação política também, tá? E dentro do movimento socialista, no século XIX, o primeiro grande movimento que a gente vai ver é o chamado socialismo utópico. O que é uma utopia? Uma utopia é um sonho irrealizável. Por exemplo, o Magela achar que no final desse ano o Botafogo vai ser campeão mundial. Que utopia! Não vai não. O meu Flamengo tem chance. É um sonho irrealizável, na verdade. Isso é algo utópico. Por que os pensadores ligados a essa corrente vão ganhar essa denominação? Porque eles vão apresentar um conjunto de ideias que não vão atacar a raiz central do problema. E qual é a raiz central do problema? É a questão da propriedade privada e da apropriação da força de trabalho. Então eles vão defender, por exemplo, vou te dar exemplos, para você entender facilmente. Vamos começar com Fourier, Charles Fourier. Fourier foi um francês que defendeu a criação dos chamados falancérios. O que seriam esses falancérios? Seriam comunidades autossuficientes para até 1.800 pessoas, onde todo mundo trocaria o fruto do seu trabalho e onde não haveria moeda. Imagina, seu pai tem uma sapataria, você paga as suas despesas com sapatos. O pai de uma menina tem uma pedreira, ele paga com pedra britada. Aí o outro, o pai é agricultor. Aí vai pagar com o quê? Com mandioca? Irrealizável. Um outro que a gente pode apontar, que é muito interessante, porque também é ligado ao movimento anarquista, é o Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon condenava apenas a grande propriedade capitalista. Para o Proudhon, o pequeno e o médio capitalista não exploravam ninguém. Então, assim, se você trabalhar numa lanchonete de bairro, 8 horas por dia, fritando salgadinho, sem direito a plano de saúde, sem direito a vale transporte, sem direito a nada, você ganha um salário. Aí a segunda situação, você vai trabalhar no McDonald's, vai fritar batata no McDonald's. Você vai trabalhar 6 horas por dia, vai ganhar um salário e meio, vai ter vale transporte, plano de saúde, plano odontológico. Para o Proudhon, aonde você está sendo explorado? Só no McDonald's. Porque apenas a grande empresa capitalista explora a força de trabalho. Loucura, né? Qualquer empresa capitalista explora a força de trabalho. Porque qualquer empresa capitalista, independente do porte, visa o lucro. Lucro. Essas 5 palavrinhas mágicas para qualquer burguês. Tem outros nomes, Saint-Just, Saint-Simon, Robert Owen, mas esses dois já são representativos, para você ter uma ideia. O grande nome do socialismo